E aí, sabe aquela ideia que surge do nada e parece genial? Mas aí vem a dúvida: será que isso vira um negócio de verdade? Bom, hoje a gente vai descobrir qual é a ferramenta que transforma essa faísca num verdadeiro sucesso. Bora mergulhar de cabeça na pesquisa de mercado. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo tem ideias o tempo todo. Mas o que faz uma ideia sair do papel e se transformar em algo que as pessoas simplesmente amam? A grande sacada, gente, está em entender o mercado. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que encarar o primeiro grande desafio. Lançar um produto novo é tipo navegar num mar que ninguém conhece, sabe? A empresa pode ter o melhor produto do mundo, mas se não tiver um mapa, se não souber para onde o vento está soprando no mercado, o risco de afundar, olha, é gigante. Para ficar mais claro, vamos pensar num exemplo prático. Fones de ouvido Bluetooth. Pensa bem, o mercado está lotado deles, né? Tem de tudo quanto é cor, formato, preço. Uma ideia pode até parecer incrível na nossa cabeça, mas e na prática? Como é que ela sobrevive no meio de tanta concorrência? E é aqui que está o pulo do gato. O que as pessoas querem de verdade no fone de ouvido? Será que é a bateria que dura mais? A qualidade do som? O design? O conforto na orelha? Tentar adivinhar isso é a receita para o desastre. E é justamente para não precisar ficar no achismo que existe uma ferramenta super poderosa. É exatamente aí que a pesquisa de mercado entra em campo. Pensa nela como se fosse uma bússola, ou melhor, um GPS, que mostra o mapa completo do terreno antes mesmo da gente dar o primeiro passo. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Olha, se tem uma frase para guardar desse nosso papo, é essa aqui. A pesquisa de mercado troca o "eu acho que" pelo "os dados mostram que". É simples. Com elas, decisões são baseadas em fatos, em evidências concretas e não só na intuição, no feeling. Tá, mas na prática, o que essa pesquisa revela? Bom, para começar, ela ajuda a gente a dar aquela espiada na concorrência, sabe? Ver o que eles estão fazendo de bom e onde estão errando. Depois, ela ajuda a identificar tendências, para onde o mercado está indo. Em terceiro lugar, e isso aqui é fundamental, a gente consegue entender de verdade quem é o consumidor. E por último, ela aponta onde estão as brechas, sabe? Aquelas oportunidades de ouro que ninguém viu ainda. E isso não é papo de livro não. As gigantes do mercado vivem disso. Pega o caso da Haribo, aquela dos doces, das balinhas de urso. Eles fazem pesquisa o tempo todo para sacar o que a galera quer, aí eles vão lá e adaptam os produtos. É por isso que aquelas balinhas continuam sendo um sucesso no mundo inteiro. A lógica é simples, eles escutam o mercado para poder crescer. Beleza, então ficou claro que pesquisar é o caminho. Mas como? Basicamente, existem duas grandes maneiras de fazer isso. Dois tipos de lentes para a gente enxergar o mercado. A pesquisa qualitativa e a quantitativa. Elas são bem diferentes, mas olha, uma completa a outra. Funciona mais ou menos assim, ó. A pesquisa quantitativa de quantidade vai dizer pra gente quantas pessoas preferem fone de ouvidos pretos. Ela dá os números, as estatísticas. Já a pesquisa qualitativa de qualidade vai explicar o porquê dessa preferência. Será que é porque preto é mais discreto ou mais elegante? A quali, como a gente chama, vai fundo nas razões, nos sentimentos que estão por trás dos números. E para descobrir esse porquê, existem alguns métodos. Um deles são as entrevistas em profundidade, que é um papo mais longo para entender bem a opinião da pessoa. Tem também os grupos focais, os famosos focus groups, onde o pessoal se junta para debater sobre um produto. E tem até a observação, que é literalmente observar como as pessoas usam os produtos no dia a dia delas. Agora, para descobrir o quantos, as ferramentas são outras. A gente está falando aqui de questionários, sabe, aqueles com perguntas de múltipla escolha, enviados para milhares de pessoas. Tem também as entrevistas estruturadas, que são mais diretas, com as mesmas perguntas para todo mundo. E, claro, dá para analisar os gigantescos bancos de dados que já estão por aí. Ok, então já conhecemos as ferramentas. Agora, a pergunta é, como a gente organiza tudo isso num processo que faça sentido? Porque uma boa pesquisa de mercado não é feita de qualquer jeito, não. Ela precisa seguir um roteiro, um passo a passo bem claro. Esse processo tem 4 etapas que são essenciais. Tudo começa com a definição do problema. Ou seja, qual é a grande pergunta que a gente precisa responder? Sem um foco claro, a pesquisa vira uma bagunça. Depois vem o planejamento. É aqui que se decide como a pesquisa vai ser feita. Vai ser qualitativa, para entender os porquês, ou quantitativa, para medir as coisas? A terceira etapa é a coleta de dados, que é ir para a rua, é o trabalho de campo mesmo, aplicar os questionários, fazer as entrevistas e, por fim, a parte mais importante de todas, a análise dos resultados. É aqui que a mágica acontece, transformando um monte de dados em inteligência, em insights que vão ajudar a tomar as decisões certas.
E agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Por que isso tudo é tão, mas tão importante para quem está estudando administração? Simples. Porque dominar pesquisa de mercado não é só mais uma habilidade técnica no currículo. É, de verdade, uma das maiores vantagens competitivas que um profissional pode ter no futuro. Pensa comigo. No mundo dos negócios, o jogo é de informação. Quem tem a informação certa, na hora certa, toma as melhores decisões. E quem toma as melhores decisões, ganha o jogo. É simples assim. A pesquisa de mercado é a ferramenta que entrega essa informação, de um jeito organizado e, o mais importante, confiável. Então, para a gente fechar a ideia, quando uma empresa entende de verdade o que o cliente precisa, ela não cria só um produto melhor, ela constrói uma ponte, um relacionamento mais forte com esse cliente. E isso gera satisfação, que gera fidelidade, é um ciclo positivo, sabe? E tudo isso começa com uma única coisa: fazer uma pergunta para o mercado. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Para qualquer ideia, qualquer projeto, sempre existe aquela informação que pode mudar tudo, que é a chave do sucesso. A jornada para transformar uma ideia em realidade começa com a atitude de fazer a pergunta certa para o mercado. Então pensem aí, qual vai ser a primeira?